Pessoal, a gente vai iniciar agora o nosso conteúdo do segundo período da segunda avaliação, tá? Nesse período nós estudaremos sobre sistemas lineares. É um sistema que, para a gente estudar ele, é necessário que a gente já tenha o conhecimento sobre matrizes. Por isso que eu passei lá no primeiro período sobre matrizes, que agora a gente vai precisar de algumas coisas lá de matrizes para aplicar aqui, beleza? Ele não é muito difícil, é relativamente um conteúdo tranquilo, mas em alguns momentos exige que a gente tenha bastante atenção e dedicação, né? Ter dedicação para resolver por conta de algumas questõezinhas e alguns momentos ele dá um pouquinho de trabalho, mas nada de outro mundo, nada que a gente não consiga entender aí. Teve dúvida, já sabe o que fazer, encaminha a dúvida para o professor, volta o vídeo, todo aquele procedimento que a gente está repetindo aí desde o início das nossas atividades nesse ano de 2021. Então vamos lá, para que a gente consiga entender sistemas lineares, a gente precisa primeiro relembrar de um conceitozinho que já vimos, né? Vocês já viram lá no ensino fundamental, inclusive, que trata-se das equações lineares, né? O que é uma equação linear? Eu tenho um conceitozinho aqui. Toda equação do primeiro grau com uma ou mais incógnitas é denominada equação linear. Vou logo frisar um ponto aqui, olha. A equação ela deve ser do primeiro grau, beleza? Para que eu tenha uma equação linear, ela deve ser uma equação de primeiro grau. Tenho certeza que quase todos aí vão lembrar quando que uma equação é de primeiro grau. Quem não lembrar, a gente vai ver daqui a pouquinho mais adiante aí. Olha, algo desse tipo, tá? Eu tenho aqui um exemplo de uma equação linear. Olha, tudo isso aqui é para exemplificar, tá? Aquela parte da matemática que algumas vezes acaba assustando, mas que são uma forma de a gente demonstrar as definições. Depois, com exemplos práticos, eles acabam se mostrando bastante fáceis e que não é coisa de outro mundo. Olha, eu tenho aqui o meu primeiro termo, o meu segundo termo, terceiro termo, 3 pontinhos que vocês sabem, significa que podem existir diversos outros termos aqui, até o termo a nxn. E eu tenho um bzinho aqui. A gente vai já entender o que são todos esses elementos aí, beleza? Só marcar esse primeiro aqui. Olha, onde x1, x2, x3, essa parte aqui, olha, x1, x2, x3 até o xn são as incógnitas. Aqui na nossa equação linear são os valores que estão meio que ocultos. E a gente vai precisar descobrir esses valores, são incógnitas. Aqui apareceu x1, x2, x3, mas ele poderia aparecer x, y, z e assim sucessivamente, de acordo com o número de termos que nós tivermos na nossa equação linear. O A1, A2 e A3 até o AN são números reais chamados de coeficientes das incógnitas. Então, no lugar desse A1 aqui, eu vou ter sempre números, tá? No lugar do A2, eu vou ter números, do A3 até o AN. Sempre aqui eu terei números, que são os coeficientes da minha equação linear. E isolado aqui do outro lado, olha, tem o sinal de igualdade, né? Se é uma equação, tem uma igualdade, lembrem disso. Eu tenho o B, nesse caso, que esse B é o termo independente. Beleza? Quando eu fizer todos esses cálculos aqui, todos esses cálculos desse lado, eu vou ter que chegar no valor desse B. Ele é o meu termo independente da equação linear. Ok? Percebam uma coisa muito importante aqui ao tratar sobre a equação linear. Como eu vou identificar o que é uma equação linear e o que não é. Eu coloquei uma observação aqui. Todos os expoentes devem ser 1. Claro, aqui em cima já foi dito isso, né? Que eu tenho ela deve ser uma equação de primeiro grau. Se é uma equação de primeiro grau, eu já sei que os expoentes aqui, olha, eles devem ser 1. Se aparecer expoente 2, expoente 3, expoente meio, qualquer outro expoente diferente de 1, eu já sei que essa minha equação ela não será considerada uma equação linear. Segunda observação, não pode haver multiplicação
e nem divisão de variáveis nessa equação. Olha, sempre uma incógnita aqui e o seu coeficiente. Uma incógnita, seu coeficiente. Não pode existir duas incógnitas, uma ao lado da outra. Aqui, olha, não, por exemplo, x1 e o x2 já aqui no lado. Não pode existir isso. Se aparecer alguma coisa desse tipo, eu já sei que essa minha equação não será uma equação linear. Se apareceu aqui, por exemplo, 5xy, já sei que não é. Olha, está acontecendo uma multiplicação aqui entre esse x e esse y. Então, eu já sei que eu não estou trabalhando com uma equação linear. Para que a gente consiga identificar melhor, eu trouxe aqui alguns exemplos de equações que são lineares e de outras que não são lineares, para que a gente consiga identificar aí, beleza? Olha, eu tenho o meu primeiro exemplo, é uma equação linear aqui, atende todos os meus critérios. Olha, quem que é a minha primeira incógnita aqui? É o x. Quem que é o expoente desse x, dessa primeira incógnita? Não aparece ninguém, então eu já sei que quem está aqui é o 1. A minha segunda incógnita é o y. Expoente 1, primeiro grau, tranquilo, não está multiplicando nenhuma outra incógnita. E, por fim, eu tenho uma terceira incógnita aqui, que é o z, expoente também 1. Termo independente, olha, o 7, todo esse cálculo aqui tem que dar 7. Lembrem que a gente falei agora há pouco. E os coeficientes, é muito importante a gente ir começando a aprender a identificar esses coeficientes aqui, tá? Olha, primeiro coeficiente é o 3, beleza? Eu tenho, então, os meus coeficientes são o 3. O segundo coeficiente é o 2, certo? Não, errado. Não é o 2, é o menos 2. Meu segundo coeficiente é o menos 2. Olha o sinalzinho que está na frente dele aqui. Esse sinal ele faz parte do coeficiente, beleza? E o terceiro coeficiente que eu tenho aqui é o 4. Tá o sinal de mais, quer dizer que ele é positivo. Eu posso colocar com o sinal ou não, que tanto faz. Mesma coisa aqui. Olha, a primeira incógnita que eu tenho é o x. X está sozinho aqui, não tem nada em cima dele, então fica subentendido que ele é de primeiro grau. O expoente que está em cima dele é o 1. Eu tenho o y e eu tenho a terceira incógnita aqui, o z. E nessa 1 eu tenho uma quarta incógnita. Olha, eu tenho 4 termos aqui nessa minha equação linear. A minha quarta incógnita é o t, também de primeiro grau. Percebam que aqui aparece menos 3, então o coeficiente do z vai ser menos 3. O coeficiente aqui, muita atenção nesse momento aqui, o coeficiente do t será, vou apagar o t aqui, mas vocês sabem que ele está aí. Só para eu marcar, será menos raiz quadrada de 7. Esse é o coeficiente do t. Menos raiz quadrada de 7 é um número real? Sim, é um número real, então não vai ter problema nenhum de ele ser coeficiente aqui. E o coeficiente do x e do y, qual seria, se eu perguntasse para vocês? Sei que algumas pessoas aí me diriam que é o 0, outras pessoas diriam que é o 1. Estão certas. Quando não aparece ninguém, eu já sei que quem está multiplicando aqui é o número 1. Beleza? Então, sempre que não aparecer o coeficiente, já sei que quem está ali é o número 1. Beleza? E olhem o termo independente aqui. O termo independente é o 0. Quando o termo independente é 0, eu chamo essa minha equação de equação homogênea. Beleza? Aqui embaixo, olha a observação. Quando b é igual a 0, a equação recebe o nome de linear homogênea. Sempre que o termo independente for 0, eu digo que a minha equação linear é homogênea. Guardem isso aí. E a terceira, que também é uma equação linear, menos 2x mais 4z igual a menos t menos y mais 4. Confundiu tudo aí, né? Porque vocês podem me dizer, sim, professor, o termo independente diz aqui era só um número que tinha no lado dele e agora apareceram
várias coisas junto com o termo independente. Então, eu já iria descartar essa 1 aí e ia dizer que não é uma equação linear. Mas não podemos fazer isso, porque esses termos eles estão aqui do lado do termo independente, 3t menos y mais 4, vocês poderiam me dizer que somente o 4, né, que é um termo independente. Os outros não são. O que a gente tem que fazer aqui, então? Voltar eles para o lado deles, certo? Como que ficaria? Ficaria menos 2x mais 4z, que já estavam lá, né? 4z já estavam lá. Aí eu passo o 3t também. Só que aquele sisteminha lá de equação, a gente vai usar aqui o termo popular, né? Que não é o correto, mas é o popular. 3t está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, ficaria menos 3t e o y está negativo, vai passar positivo. Aí sim, fazendo esse procedimento todo aqui, olha, sobrou apenas o 4 lá no termo independente. Então, sempre analisem essa situação, tá? Quando dá para eu fazer essa manipulação aqui na equação para ajustar ela. Nem sempre ela vem prontinha, como a primeira e a segunda. Ela pode aparecer como a terceira e a gente pode organizar ela para que consiga determinar e enxergar melhor como uma equação linear. Agora, exemplos que não são equações lineares. Olha, termo independente está ok aqui. Essa minha primeira variável, essa minha primeira incógnita está ok também. Essa outra aqui também. Mas quando eu chego aqui nessa parte, olha, x, y. Isso aqui é uma multiplicação, x vezes y. E se eu for determinar o grau desse termo, olha, o expoente 1 aqui e o expoente 1 aqui. O grau geral dele seria o grau 2, seria de segundo grau. Então, condeno, não é uma equação linear. Beleza? O próximo, logo no início aqui, olha, x ao quadrado tem um expoente aqui que não é 1. Então, eu já digo que isso aqui é uma equação de segundo grau. Não é uma equação linear, ela teria que ser de primeiro grau para que fosse linear. Condeno também. E aqui na terceira, olha, termo independente ok, essa incógnita aqui ok, essa outra também ok, só que quando eu chego aqui, eu tenho raiz quadrada de x. Lembrem que eu falei lá no segundo exemplo, para vocês lembrarem dele, como coeficiente não tem problema eu trabalhar com raízes, tá? No caso aqui é raiz quadrada, mas não posso ter de forma alguma aqui no meu radicando incógnitas. Se eu tiver, não é uma equação linear. Por quê? Porque lá na propriedade da radiciação, nós temos que raiz quadrada, por exemplo, de x é a mesma coisa que x elevado a meio, certo? Aqui no numerador eu coloco o expoente que está aqui dentro e no denominador eu coloco o índice do meu radical aqui. Então, eu teria x elevado a meio. E eu só poderia ter aqui se fosse x elevado à primeira potência para que ela fosse uma equação linear. Então, condenado esse aqui também. Beleza? Então, alguns exemplos aqui para que a gente consiga identificar quando tem equação linear e quando não tem. Vamos agora verificar a questão da solução da equação linear, né? Se ela é uma equação, nós devemos encontrar alguma solução para ela. E isso é possível também. E a gente vai ver o que seria essa solução. Não ainda como encontrar uma solução. Existem diversos meios, a gente vai falar mais para frente. Mas agora, o que seria a solução de uma equação linear? Eu coloquei um exemplo aqui, olha, consideremos a seguinte equação linear. 2x menos 3y igual a 4. Percebam que eu tenho duas variáveis aqui, eu tenho duas incógnitas, tá? Eu tenho o x e eu tenho o y. O termo independente é o 4 e os coeficientes do x é o 2 e do y é o menos 3. Isso aí são coisas importantes que a gente tem que observar aqui, começando desde já a analisar. Então, quando eu digo que eu vou encontrar a solução dessa minha equação linear, significa que eu vou encontrar, nesse caso aqui, o par de números, tá? Por que o par? Porque eu tenho duas incógnitas, o x e o y.
eu tenho que encontrar os números que, ao colocar no lugar dessas letras, no lugar do x e o outro no lugar do y, e efetuar essas operações, no caso o x multiplicar por 2, o y multiplicar por 3 e fazer essa subtração aqui, quando eu fizer todo esse cálculo, o meu resultado seja 4. Isso que é a solução. Por exemplo, eu vou colocar aqui o par ordenado 2 e 1, beleza? São esses dois números, eu vou verificar se esse par ordenado é solução dessa minha equação linear. Como que eu verifico isso? Substituindo. Olha, o primeiro é o x, o segundo é o y. Então, eu vou pegar aqui, olha, 2, colocar uma setazinha, 2 é uma multiplicação, né? Vezes, quem que é o x? É o 2. Vezes 2, repito o sinal de menos da subtração, menos 3, vezes, e quem que é o y? É o 1. Ou não, né? Eu estou verificando se é ou não esse par ordenado a solução. Tudo isso, quando eu efetuar o cálculo, ele vai ter que resultar em 4. Beleza? Vamos ver? 2 vezes 2 é 4. Repito o sinal de menos. 3 vezes 1 é 3. Tudo isso tem que ser igual a 4. 4 menos 3 é quanto? É 1. Isso teria que ser igual a 4. Eu verifico que não deu. A sentença não é verdadeira. 1 não é igual a 4. Pelo contrário, 1 é diferente de 4. Então, eu já digo que esse par ordenado, o 2 e o 1, não é a solução para essa minha equação linear. Beleza? Agora, vamos fazer o mesmo procedimento com a mesma equação, mas dessa vez com o par ordenado 5 e 2, tá? Olha, agora é o meu par 5 e 2, quer dizer que o meu x será 5 e o meu y 2. Eu vou verificar se eles atendem, né? Se a sentença será verdadeira lá no final. Então, olha, eu vou ter agora 2 vezes, quem que é o x? É o 5. Então, 2 vezes 5 menos 3 vezes, quem que é o y? O 2. Vezes 2, tudo isso tem que ser igual a 4. 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 2, repetição de menos, né? 3 vezes 2 é 6. Tudo isso tem que ser igual ao termo independente, que é 4. 10 menos 6, 4, igual a 4. Percebam que a sentença aqui ela se tornou verdadeira. Então, quer dizer que, de fato, esse par ordenado que eu escolhi aqui, ele é a solução dessa minha equação. Porque quando eu substituir as incógnitas por esses números, eu tive uma sentença verdadeira lá no final. Então, isso que é a solução de uma equação linear. Os números, é o conjunto de números, no caso, pode ser par, pode ser um terno, e assim sucessivamente. Vai depender do número de incógnitas que eu tiver na minha equação. Beleza? De posse de todas essas informações que a gente já teve sobre a equação linear, não sistemas ainda, tá? A gente viu apenas algumas situações da equação linear. Agora a gente já pode entrar na parte de sistemas. Então, o que vai ser um sistema linear? Sistema linear nada mais é do que um conjunto de equações lineares. Beleza? Você vai ver as equações e a partir do momento que a gente junta essas equações, a partir de duas equações lineares, aí eu vou ter um sistema. É o que eu coloquei bem aqui, olha, esse exemplinho para a gente. Olha, eu tenho aqui um sistema linear. Quantas equações eu tenho nesse meu sistema? Eu tenho aqui a equação 1 e eu tenho a equação 2. Então, eu tenho o meu sistema linear aqui com duas equações lineares. Beleza? Sendo que as incógnitas, olha, elas repetem. Aqui na minha primeira
equação, eu tenho a incógnita x, eu tenho também lá na segunda. Na primeira equação, eu tenho a incógnita y, na segunda também, beleza? E os termos independentes aqui. Então, a partir do momento que eu junto duas ou mais equações lineares, eu vou ter um sistema linear. Tranquilo? Nesse caso aqui, olha, quantas incógnitas eu tenho nesse meu sistema? Eu tenho duas, x e y. Ah, mas tem x e y embaixo. Não, mas eles repetem. Então, eu digo que eu tenho duas incógnitas no meu sistema, x e y. Quantas equações eu tenho nesse meu sistema? A gente já viu, né? Equação 1 e equação 2. Então, eu tenho duas equações. Nesse caso, eu digo que esse meu sistema ele é um sistema 2 por 2. Ele tem duas incógnitas e duas equações. Se tivesse 3 incógnitas e 3 equações, ele seria um sistema 3 por 3. Já viram isso em algum lugar? Já. Lá em matrizes, né? Que a gente determinava a ordem das matrizes lá dessa forma. Então, a gente vai precisar desse conhecimento que a gente adquiriu lá para complementar o nosso conteúdo aqui. Beleza? Uma última observação sobre essa parte aqui introdutória de sistemas lineares. Lembram da solução que está aqui em cima, inclusive? A solução que a gente encontrou para uma equação linear, no caso de sistemas lineares, essa solução ela deve ser a mesma para as duas equações, ok? Se aqui na minha primeira equação o valor que eu encontrei para o x foi só um exemplo aqui, tá? Não é ele o real aqui, foi 3 e o valor que eu encontrei para o y foi 1, na minha equação de baixo aqui tem que ser exatamente a mesma coisa. Não pode ser 5 e 2 para o de baixo, ok? Todas as incógnitas do sistema devem apresentar o mesmo valor. Sempre será isso. Beleza? Então, nessa primeira parte é isso que a gente tem e nós teremos outros vídeos já tratando sobre a parte da solução dos sistemas lineares, como que a gente resolve um sistema linear, pois dessa forma aqui é possível, só que vocês vão ver que quando nós estivermos trabalhando com sistemas de ordem maior, nem sempre a gente vai conseguir atribuir um valor para eles e já vai conseguir resolver, vai conseguir avançar, beleza? Existem algumas formas, muitas formas de a gente encontrar o valor dessas incógnitas sem ser por suposição, sem ser por tentativa, como a gente fez com esse um aqui, beleza? Então, dessa forma, a gente finaliza o vídeo sobre a introdução de sistemas lineares.